tô aqui com o Eduardo Suzin. Já começamos um bate-papo aqui, galera. E contando um pouquinho da história dele. E me fala uma coisa, Eduardo. Como é que começou a sua jornada no empreendedorismo? Eu escutei bastante a sua história, que eu fiquei curioso. Que eu entrevistei aqui, para quem não conhece, a Amanda, que é filha do Eduardo, também que é empreendedora. E ela começou a me contar a sua história, a sua jornada. Eu falei, cara, eu quero conhecer seu pai. Legal, obrigado. E aí eu falei, quero saber como é que foi a história dele, porque ela me falou muito legal a maneira que começou o seu projeto. E eu fiquei muito curioso. Eu falei, pô, vamos chamar ele aqui, né? Bacana. Uma hora. Não, primeiro que eu falo que a família é nossa base, né? Então, e a Amanda hoje ela é minha sócia nos negócios, né? Da Então empresa. isso é muito bacana, né? Legal. Então acaba misturando, mas não mistura as coisas, porque a gente separa bem essa questão de família com negócio, né? Dentro de casa é família. Exatamente, empresa, é isso aí. Aí legal. a gente fala de negócio, é bem por aí. Então eu fico feliz, né? Porque ela está numa ascensão profissional aí muito bacana, mas a família para mim é minha base. Minha esposa, desde o começo, sempre me apoiou bastante nisso, né? E a minha vida empresarial começou pelo apoio, principalmente da minha esposa, que sempre foi muito parceira em todos os sentidos, né? Eu eu fiquei sabendo até como vocês se conheceram. E foi legal, porque foi na antiga empresa que a gente trabalhava, numa viagem aí de treinamento que a gente acabou se conhecendo. Mas a minha carreira empresarial, na verdade, assim, eu desde os 18 anos, eu sempre tive muita vontade de empreender. Mas eu precisei seguir uma carreira corporativa para entender um pouco, me conhecer melhor, me preparar para depois ousar um pouco mais no mercado de negócio. Mas eu sempre tive um pouco desse viés empreendedor, tanto é que mesmo trabalhando, na época que eu trabalhava nessa multinacional, eu tentei montar um café, eu tentei montar uma fábrica de sabão, né? Eu tentei algumas coisas antes, né? Você teve algumas... Não, eu tentei. Na verdade, assim, a fábrica de sabão ela não chegou a ser implantada, mas o café eu cheguei, tem em Santos, logo quando eu casei, eu montei um café em Santos, mas ficou 6 meses, porque a gente não conseguia me dedicar para o negócio, né? Mais uma vida de executivo e ter uma empresa... Eu tinha, na verdade, eu nem era executivo nessa época, né? Eu trabalhava como funcionário mesmo dessa multinacional, eu era técnico em eletrônica até, e aí eu tive uma carreira dentro dessa empresa, onde eu comecei como técnico, fui para supervisor, trabalhei no final na gerência de planejamento de serviços, e aí eu saí para empreender literalmente assim. Mas eu sempre tive muita vontade, desde os 18 anos eu falei, ó, com 35, até os 35 Você eu vou começa. ser, né? E eu consegui com 33, então quer dizer, eu atingi o meu objetivo aí nesse sentido. Eu gosto demais de empreender, eu acho que isso está bem dentro do meu DNA, literalmente. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de empreender desde os 18 anos e consegui ter meu primeiro negócio com 33. Então, eu comecei uma empresa no segmento de vendas de equipamentos para a área gráfica, foi assim que eu comecei meu primeiro negócio. E aí eu comecei com 4 funcionários em 2004, foi essa minha primeira empresa. E aí nós fomos crescendo, ampliando, adquirindo outras empresas, eu acabei comprando outras empresas também. E até que 2014, por uma questão até de direcionamento, né, de carreira dos sócios, eu acabei vendendo a minha parte e aí acabei empreendendo em outros negócios. Foi assim que eu comecei. Você ficou quantos anos com essa empresa? Foram 10 anos, foi de 2004 a 2014. Eu comecei com 4 funcionários, quando eu saí da sociedade tinha uns 200 funcionários mais ou menos. Caramba, cresceu bastante. Muito, nós crescemos bastante mesmo, foi bem legal. Foi uma história bacana, deu para aprender muita coisa, entendeu? 10 anos, né? Que eu vejo também que a galera que tem empresa, acha que a empresa é para sempre. A empresa ela vai ter 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou vai ser comprada, ou vai quebrar. Não tem pra onde ir, né? É isso mesmo. Então a galera às vezes fica muito apegada à questão, né, da empresa, achando que o negócio vai ser para sempre. Né? Ainda mais hoje que tá tudo mudando. Mas você sabe que é interessante isso que você falou? Eu, em algum momento, nessa minha primeira empresa, eu tinha esse sentimento de apego, né? Porque você cria como se fosse um filho, né? Literalmente. É aquela coisa que você começa um negócio, você entende que, putz, esse negócio é um negócio da vida. Mas nem sempre é assim, né? E eu aprendi muito com isso. Tanto é que hoje eu lido com os meus negócios de uma forma bem diferente, né? Porque... mais racional, né? Exatamente. Mas não sem importância, né? Você dá importância para o negócio, mas não tem esse apego emocional, né? Aquela coisa de... Parece que se acontecer alguma coisa, você vai morrer junto com a empresa. Não é assim, não. Isso é uma coisa legal que você falou, porque hoje eu enxergo como se fosse uma gamificação, né? Você vai, faz uma jornada, cresce, ou você vende, ou isso aí, recebe um aporte, tchau, repete o jogo, né? Exatamente. E eu desenvolvi essa mentalidade exatamente convivendo com gente mais sênior que eu, né? No caso do empreendedorismo. Então foi muito interessante, porque eu também, quando eu comecei, eu falava, não, isso aqui vai
E hoje é muito isso, né? Que eu acho que o ativo mais valioso nosso é o tempo, né? É isso aí, total. E passa rápido, né? Muito Eu rápido. tinha 23 quando eu comecei, eu tô com 36 e eu falar assim, meu, eu não vi o tempo E passando. ó que você começou novo, parabéns Comecei. aí. Tomei Você umas começou porradas bem... aí. Mas você começou bem novo. Ixi. Né? Eu falo que nesses 20 anos de empresário, eu passei por muita coisa. Né? Eu Então, imagino. assim, teve um momento que eu acabei abrindo outra empresa e vendi a empresa, aí comprei outra empresa, que transformei essa empresa, que é a empresa que eu tenho hoje, que é a Pulse Eletrônica, que é uma das, né? Porque na verdade hoje eu tenho 3 empresas, eu tenho a Pulse Eletrônica, a Pulse Automação e a Interplasma, que é uma empresa na área de solda que eu comprei em 2023, agora recente até, agora. né? Porque eu também quis diversificar um pouco mais o meu negócio. Mas todos eles têm correlação, todos eles são muito... Tá tudo interligado. Tudo interligado. Uma estrutura acaba apoiando muito a outra, né? Então isso para mim faz muito sentido. Deixa eu te perguntar, você falou aí da questão da dificuldade. Cara, qual que foi a sua maior dificuldade que você teve assim, até hoje? Você fala, meu irmão, essa daqui eu fui... Eu falo que assim, o maior desafio é que assim, a gente aprende todo dia no negócio. Tanto é que eu falo que assim, eu não tenho dia igual ao outro. Isso é o que me fascina no negócio, né? Eu não tenho rotina, eu não tenho um dia igual ao outro, eu não tenho atividades que se repetem nos dias, né? Isso é muito legal. Mas eu acho assim, o maior desafio nosso, na verdade, que eu vejo como empresário, é formar pessoas e um time que te abrace e que caminhe junto com você. E leva tempo, né? Leva. Tanto é que assim, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que trabalharam na minha antiga empresa. Então, o meu turnover é baixíssimo. Eu acho que é pelo meu jeito de gestão, pela forma como eu trabalho. Eu costumo dizer que assim, a empresa ela é um meio, né? Para que todos nós nos beneficiemos daquela situação ou da situação financeira que a empresa pode trazer para a gente. É óbvio que a minha responsabilidade é maior, eu como dono do negócio, dependendo da decisão que eu tomo, todo mundo acaba sendo afetado junto comigo, mas eu acho que o nosso desafio é esse, é convencer, não digo convencer, mas as pessoas se convencerem de que elas precisam dedicar o melhor delas para que tudo aconteça de forma harmônica. Isso é o maior desafio que eu entendo que a gente tem como empresário hoje. E eu vejo que o que você falou está atrelado à cultura da empresa, Totalmente, né? totalmente. Você tem uma iniciativa de fomentação da cultura da empresa, algum exercício que você faz semanalmente? Então, na verdade, eu não faço semanal, né? Mas eu acabo fazendo algumas reuniões. Até agora eu fiz o kickoff desse ano, e uma das coisas que eu sempre enalteço é missão, visão, valor da empresa, para que todo mundo acabe se... como é que pode dizer? Relembrando, né, do que a empresa tem, entendeu? É isso que a gente faz bastante. Eu gosto de fazer isso, porque eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E não só isso, né? Uma coisa que eu sempre falo pra galera, ainda mais eu que também sou um jovem empreendedor, apesar que eu já tenho umas horas de voo aí, de umas porradas que eu levei. Bastante. Cara, a questão das pessoas, né? E, cara, formar uma pessoa leva tempo, Muito. né? Muito tempo. E liderar toma uma energia. Eu vejo a galera romantizando muito a questão da liderança. Meu amigo, o cara para liderar, ele tem que ter muita energia, né? Eu tive o prazer eu fui sócio também do ex-VP da Disney, o Dan, nos infoprodutos no Brasil. Bacana. E convivendo com ele, com esse cara, eu aprendi muita coisa sobre liderança. E olha só o ensinamento que ele trouxe, né? Eu estava começando a empresa também, ele via eu desgastado, cansado, destruído. Eu falava, gurizão, nessa tocada você não vai aguentar 5 anos. Ele falou, vou te ensinar um negócio. Ele falou assim para mim, cara, você precisa de 3 coisas. Você precisa aprender a liderar você mesmo, né? Que é nada mais do que se cuidar, seus hábitos, né? Lead yourself, que ele fala. Isso. A liderar e desenvolver seu time. Aí você só vai conseguir fazer isso se você tiver energia, né? Porque toma uma energia muito violenta, você tá lá todo dia, né? Isso aí. E cuidar do seu time, para que o seu time cuide da sua organização como um todo da sua empresa. Cara, e quando eu aprendi isso, mudou a minha forma de pensar e agir. A gente tem que acreditar nas pessoas que estão conosco, né? Eu acho que esse é o principal motivo que a gente tem que ter, mas realmente desgasta demais. No começo, para as pessoas entenderem, né, quando você contrata alguém novo, tanto é que, dependendo da situação, até eu às vezes faço a indução dessa pessoa nova, onde eu mostro o que a empresa faz, quais são os produtos que a gente trabalha, qual é a nossa cultura, literalmente, porque eu dou muito valor para os valores da empresa, essa questão de a gente trabalhar com honestidade, com prioridade ao atendimento ao cliente, sem a gente se desgastar, né? A gente não precisa disso. Eu falo que a gente não precisa sofrer para entregar o bom.
né, para entregar Sim, o ótimo sim. na maioria das vezes. Mas tudo depende da forma como as pessoas trabalham, né? Se você não tem um time que é um time organizado, que trabalha todo mundo se ajudando, dificilmente você vai conseguir atingir isso de uma forma tranquila. Deixa eu te fazer uma, Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, referente a gente falou um pouquinho aqui sobre a história, né, os desafios. tá, Uma curiosidade minha, legal. você ser pai, ao mesmo tempo ter a empresa, ter tempo para a esposa. Como é que você equilibrou esses pratos todos? Porque hoje eu sou, né, solteiro, sozinho, não Tá. tenho filho, né? Também, né, já tive noiva, mas acabei não casando também. E já era difícil, olha que eu não tinha um filho, né? Ainda mais início de empresa. Como é que você fez aí para equilibrar esses pratos Você todos? sabe que, mais uma vez, né, é um desafio que a gente tem mesmo muito grande. Eu, em algum momento, minha filha era pequena ainda, e ela falou para mim, pai, você não fica comigo. Ela Né? falou isso? Falou. Porque quando a gente é mais jovem, né, você quer, e eu, no começo do negócio, imagina, era um sonho meu ser empresário, eu queria ter o meu primeiro negócio, eu me dedicava 500.000% para aquele negócio. 24 né? horas, né? É quase isso, né? Aham. Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso dedicar tempo à minha família. E, mais uma vez, eu falo assim, a família é a nossa base, né? Eu dedico, assim, hoje, o meu tempo, eu gosto disso, né? Eu tenho o meu tempo muito regrado. Pode até parecer um pouco até CLT, eu como dono do negócio, né? Mas assim, a gente precisa ter horário para a gente poder dedicar tempo para nós, né? Eu gosto de esporte, mas assim, a minha família é minha base. Eu falo que se não fosse a minha esposa me dar todo o apoio que eu precisei nos momentos mais difíceis, porque eu falo que empresário não é só flores, né? Nossa, O negócio cresce, é. mas tem hora que você precisa de apoio até emocional, financeiro em alguns momentos, né? É isso aí. E a minha esposa, ela foi a minha base, assim, total para isso. E a minha filha sempre foi muito compreensiva. Ela sempre esteve muito, muito comigo, né? Então, nos meus hobbies eu levava a Amanda comigo. Desde pequena. Desde pequena. Então, eu gostava, teve um período da minha vida que eu gostei muito de Autorama. Eu sempre gostei de Autorama. Eu tenho até hoje Autorama que eu ganhei com 8 anos lá, com 12 anos, na verdade, tenho até hoje. Mas teve uma época que o pessoal foi meio que febre aqui em São Paulo, mais ou menos 2008 ou 2011, que tinha réplica de Autorama, então eu ia correr, a Amanda ia comigo, ela tinha o carrinho dela, ficava comigo, então eu tentava trazer a minha filha principalmente para o hobby junto comigo, a minha esposa jogou tênis comigo um tempo também, então é uma forma que a gente consegue, que eu consegui conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, família, levar a família para fazer o que eu gostava e elas gostarem do que eu fazia também, né? Não. Então foi uma alternativa que eu achei num determinado momento da minha vida, mas se elas também não me apoiassem ou não quisessem estar comigo, isso não teria dado certo, né? Então teve esse papel delas muito importante aí de me acompanharem. E sabe o que eu achei legal também? Né? Quando eu gravei com ela, aqui com a sua filha, com a Amanda, ela tem 25 anos. 25 anos, isso. Ela é muito madura para a idade dela. Ela mesmo. Quando eu conversei com ela, eu falei, cara, como é que seu pai te criou? Eu fiquei curioso, porque normalmente 25 anos você tá mais com foco em outras coisas, enfim, curtir a vida, essas coisas. E ela falou, não, meu pai me estimulava desde pequeno, né, me envolvendo. E isso que você fez, né, de trazer elas para o seu mundo, tá aí o resultado, né, dela ser extremamente dedicada e serena. Eu achei muito legal. Meu pai sempre fazia isso. Eu falo assim, eu como pai, eu dei o caminho. Eu falei assim, né, eu não... Eu tentei nunca dar o peixe, aquela velha história, né? Ensinar a pescar. É isso aí, e foi isso que eu fiz e ela acabou aprendendo muito bem a fazer isso, né? Mas é uma característica muito minha e da minha esposa também, porque minha esposa também, como ela sempre foi uma executiva, ela já é há muito tempo. Então, o que acontece? A gente fala muito pouco dos nossos negócios, até por uma questão de conflito. Minha esposa é super, assim, criteriosa com isso, porque em algum momento eu posso fazer negócio com a empresa onde ela trabalha. Então, ela é super rigorosa com essa situação de informação e tal, mas de negócio a gente fala muito, né? Então, a gente tem muito essa cumplicidade. E a nossa filha sempre esteve ao nosso lado, o tempo todo, né? Você tem mais filhos ou não? Não, só tenho a Amanda, só como filha. E eu tenho uma coisa que, assim... A minha mãe faleceu, eu era muito novo, né? Eu tinha 8 anos quando minha mãe faleceu. Ela, com 39 anos, teve câncer e acabou falecendo muito nova. E meu pai, literalmente, foi a minha referência de vida, assim, né? Seu pai tá vivo hoje? Meu pai não. Meu pai faleceu já há uns 4, 5 anos já que meu pai faleceu.
Mas ele foi minha referência de vida, em termos dessa coisa de trabalho. Meu pai ele sempre foi autônomo, né? Então, ele trabalhou com oficina mecânica, com transporte escolar, mas ele sempre foi muito, assim, uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Fazia correria. E foi a minha referência nesse sentido. Então, eu sempre fiz a minha carreira pensando em não decepcionar o meu pai, né? Uma coisa meio louca assim, né? Mas eu sempre dei muito valor à família. Então, para mim, a família que eu construí, para mim, é um orgulho. Eu tenho muito orgulho da forma como eu construí. E elas me ajudam demais, né, nesse sentido. Então, eu falo, é uma base. A gente sozinho não faz nada, né? Tanto na empresa, que eu acho que o nosso grupo precisa estar junto conosco, mas a família que segura, fora minha esposa e minha filha, que me seguraram por muitas situações que eu precisei. Você me lembrou agora o Paulo, um amigo meu, que é o Paulo, também gravei aqui com ele o podcast da Espaço Laser, Paulo Moraes. Legal. Ele falou a mesma coisa, eu falei, a gente batendo um papo, ele contando também a história da Espaço Laser, como começou. Ele falou, cara, teve momentos assim que foi o que segurou, foi minha esposa mesmo, a minha família, né? É isso aí. E é muito importante, né? Muito. Você não negligenciar o seu maior suporte, né? Eu tenho, assim, isso que eu acho legal conversar com gente que já é mais madura, mais velha, tem esses aprendizados, né? Bacana. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Falando de networking, que até previamente a gente estava batendo um papo aqui, né, sobre isso. Qual que é a sua visão sobre isso, né? E da importância do networking para fazer o seu negócio crescer? E se você puder compartilhar uma história legal aí que você falou, cara, foi esse dia que eu entendi esse jogo das relações e como isso é importante. Eu falo assim... Desculpa aí. Na verdade, eu falo que o networking, muita gente distorce um pouco isso, né? Ele acha que o networking você tem que fazer para se beneficiar de alguma coisa de imediato, né? Principalmente é isso, né? Já quer pedir favor, vem para uma reunião de networking que você vai sair daqui com o negócio da sua vida, né? Exato. E eu falo que o networking, na verdade, você tem que construir uma relação onde você alimente isso a longo prazo. Pode acontecer a curto prazo? Pode, mas é uma relação que você vai se beneficiando desse... Uma consequência, né? Você vai se beneficiando e a pessoa que está com você também ao longo do tempo, né? Então eu falo que, eu até estava comentando com você, acho que eu tive um sócio que me ensinou muito essa questão de relacionamento. Eu fiz muita reunião internacional, conheci muitas pessoas fora do Brasil, e aí a gente fala assim, qual que é você comentou essa questão, o que marcou muito para mim nessa questão de network? Você conhecer alguém que tem uma empresa fora do Brasil, quer vir para o Brasil, por exemplo, não tem ninguém aqui. Ele só vem, primeiro, se ele confiar no que você está fazendo, né? Segundo, se você passar a credibilidade daquilo que você vai trazer para cá e que você vai tratar a marca que você está trazendo para cá de uma forma como se fosse a sua marca, né? Então, hoje a minha empresa, eu tenho algumas bandeiras que eu trago junto comigo, mas eu sou uma extensão dessa empresa, né? Então, assim, eu sigo a mesma regra que a empresa tem, eu tento seguir toda a cartilha, né, que essas empresas multinacionais têm, e são bem rigorosas até, eu trago para o meu negócio. Então, essas minhas relações internacionais, vou colocar assim, em termos de network, eu entendo que hoje eu cheguei onde eu cheguei por causa disso. É mais o relacionamento estratégico do que a força bruta mesmo do isso aí, trabalho, né? mas ele é um estratégico sem o interesse inicial, né? Eu falo que assim, tá bom, vamos se conhecer, né? Entende, eu consigo te ajudar aqui. Então, quando as duas partes elas conseguem ver uma questão onde vai ter um ganho, né, literalmente, não só financeiro, né, de alguma mas maneira, vai ter um ganho onde as duas partes vão se beneficiar. Isso para mim é um network que faz sentido. Então, hoje eu conheço muita gente. Eu falo que a minha relação de pessoas e é muito legal. Até hoje de manhã eu estava conversando com um cliente na empresa e ele falou, pô, Eduardo, eu cheguei na sua empresa porque uma outra pessoa que eu consultei falou, se essa empresa não resolver, esquece que ninguém vai resolver, né? Legal. Porque a gente gera essa credibilidade. Isso não é só minha. Eu falo, é das pessoas que trabalham comigo também, né? Eu falo que o marketing pessoal é isso, né? Tipo, a sua marca, como você se comunica, desde o dono ao cara que está no atendimento, tudo é a sua marca, né? É isso aí. E isso aí acaba... Porque às vezes quem recepciona o cliente é a pessoa que está fazendo a limpeza, por exemplo, num determinado momento, né? Pô, ela está ali, naquele momento, ela está naquele espaço, a pessoa chega. Depende da forma como ela é tratada, já muda a história dele dentro da empresa, né? Então, mas eu entendo que assim, mais uma vez, o network ele é importantíssimo,
Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pelas pessoas que eu conheci na minha vida. Mas, mais uma vez, eu entendo que é uma relação que você não pode... Porque eu já fui em vários eventos que assim, não, vem pra cá pra fazer network, como se aquilo fosse salvar o meu negócio, ou eu sairia dali com... Aí você sai com uma pilha de cartão... que não vai adiantar em nada, né? Nada. Então, eu falo que tem que ter muito respeito e você entender um pouco disso, né? Até foi você, acho que comentou uma das entrevistas que eu vi sua, que você comentou isso, que você precisa gerar valor, né? É isso aí. E eu acredito muito nisso Servir, mesmo, né? É isso aí. Serve isso aí. A pessoa, identifica uma necessidade de ver mesmo. como é que você vai ajudar ela e naturalmente a relação vai evoluindo. E eu tenho uma coisa que eu falo que é assim, né? Deus não dá pra gente uma mochila mais pesada do que a gente pode carregar, né? Perfeito. E dentro dessa condição, as pessoas que aparecem na nossa vida, ou as oportunidades que aparecem, elas aparecem na hora que você está preparado para ela. Literalmente assim, né? Mas você tem que se preparar para ela. Eu acho que isso que às vezes as pessoas também ficam esperando, né? É a sorte, né? A preparação com a oportunidade. Um dia vai chegar uma pessoa aqui e vai me dar um... Cara, mas você está preparado para aquele negócio que vai aparecer para você, né? Você falou um negócio interessante, né? Teve um determinado momento da minha vida, assim, empresarial, né? Minha jovem vida, que começou a chegar algumas grandes oportunidades que eu não tinha braço para abraçar. Ou a minha equipe não tinha ainda a competência. E é o que você está falando agora, né? Porque às vezes você abraça um projeto, sendo que você não tem capacidade de entrega, você queima a sua credibilidade. Não tenha dúvida. Porque assim, o que adianta você ter o networking, conhecer a pessoa certa, estar no lugar certo, mas não estar preparado para aquilo. E não conseguir momento. entregar. Não adianta, não né? adianta nada. Então, assim, aí você cria aquele networking negativo, né? Porque o cara fala, esse cara, quem me apresentou esse ser humano? Me prometeu o mundo, não me entregou nada. Porque o que eu costumo dizer, isso é um aprendizado muito grande, né? Quando uma pessoa quer te vender alguma coisa, ela vai te mostrar o melhor que ela pode fazer. Agora, ela tem capacidade para aquilo, você vai descobrir ao longo do tempo. Por isso que eu falo que às vezes essa maturidade de relacionamento acaba sendo muito mais coerente do que você querer resolver tudo a curto prazo, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta também, meu. Eu sei que você é um cara comercial. Tenho que ser. Como empresário é como impossível empresário, não ser. E tem gente que não gosta, né? De estar conhecendo gente. Como é que você vê hoje, na sua visão, a importância das vendas para o negócio? Você implementa a cultura de vendas dentro da sua empresa, desde o cara que está na operação. Cara, na minha, por exemplo, eu falo, meu irmão, todo mundo tem que vender. Eu não gosto de não. Você vai aprender a vender, o cara tem que ler livro de venda, tem que acessar os playbooks de venda que a gente tem. Você tem algum tipo de estímulo dentro da empresa? Vamos lá, que legal você ter feito essa pergunta. A minha trajetória ela é muito mais operacional do que comercial, né? Só que eu falo que eu aprendi a vender porque, como dono de negócio, se você não vende, esquece. Que você não chega a lugar nenhum, né? Mas eu sempre tive uma venda muito consultiva. Eu falo que assim, eu não sou aquele vendedor que vende qualquer coisa, não, eu vendo o que eu acredito literalmente. Perfeito. Né? Que é uma premissa básica, né? É assim, se eu não acreditar no produto ou naquilo que eu estou fazendo, dificilmente eu vou ter argumentos para poder te convencer a vender. Tanto é que teve uma época da minha vida que eu tive uma empresa de solicitações de empréstimo. E eu vou te falar, vender crédito consignado, para mim foi uma dor, assim, porque eu falo que você tem que vender algo para uma pessoa que já está precisando e você sabe que você está prejudicando mais aquela pessoa. Você está dando uma arma para ela. Eu falo, cara, não faz sentido isso para mim, né? Eu gosto de vender algo que você se beneficie daquilo, que aquilo vai te fazer bem, que vai mudar a história da sua empresa, que a sua empresa também vai se beneficiar com aquilo, que ela vai economizar de alguma forma, vai ganhar em velocidade de produção. Quer dizer, é assim que eu gosto de fazer. Agora, dentro do meu negócio, 2025 está sendo um ano super marcante, assim, para mim. Porque é um ano que eu estou reestruturando toda a minha área comercial. É um ano que eu estou contratando um diretor comercial agora, novo para me ajudar numa condição de trazer coisas diferentes. Eu já venho trabalhando com metas, essas situações na empresa o tempo todo mesmo. E essa questão do saber vender, o meu time já tem isso. Mas esse ano, para mim, está sendo um marco que eu estou querendo fazer diferente. Eu literalmente quero transformar os meus negócios nos negócios muito mais comerciais em todos os sentidos, né? Então eu falo que são fases, a gente vai aprendendo também ao longo disso, né? O viés da venda, ele sempre aconteceu dentro dos meus negócios, tanto é que ano a ano a gente vem crescendo assim, teve ano que eu cresci 3 dígitos, assim, Caramba. Foi muito legal, né? O crescimento da Pulse. Ou seja, tem uma cultura de vendas forte. Sempre teve. Tá. Mas esse ano eu tô querendo mudar a minha estratégia da forma como eu vinha trabalhando, porque eu entendo que a gente precisa melhorar, né?
Eu entendo que a gente precisa trazer coisas diferentes, pessoas que tenham conhecimento maior do que o nosso, Sim, para que a gente chegue em resultados que a gente nunca chegou. sim. Se você não faz algo que você nunca fez antes, você nunca vai saber o resultado que você vai ter, né? Com Então eu certeza. trabalho muito isso. Mas não tem como você ter uma empresa se você não pensar em venda o tempo todo. Não tem como. Né? Tem empreendedor, ainda mais que acho que foi ontem, hoje conversei com um cara que queria empreender também. Eu tenho uma galera jovem assim que me segue no Instagram, que ele não gostava de vender. Eu falei, meu amigo, Não tem como. você não tem como ser empreendedor, esquece. E falando aí da questão da área comercial, cara, você está aplicando AI na sua empresa, nos processos de venda? Então, olha que Vocês legal, começaram muito. a botar? Ó, eu até participei de um evento a semana passada, uma reunião anual de vendas de uma das empresas que eu sou distribuidor, e esse foi um dos assuntos até as pautas, né? Desde junho do ano passado, eu fiz um curso sobre inteligência artificial e eu já venho aplicando isso em várias coisas que eu faço, né? As próprias apresentações, hoje tem muita coisa interna da empresa que a gente já tem usado e eu tenho fomentado isso nos meus colaboradores também. Tanto é que uma das coisas que eu quero fazer é treiná-los para que todos tenham essa consciência também, porque é muito interessante, até estava conversando muito sobre isso, a minha geração, nós passamos de uma época que não existia nem computador, né? É verdade. Porque eu lembro que o meu primeiro computador foi um TK-86 da Prologic, acho que se eu não me engano É mais antigo que o 486. Não, muito mais antigo. Eu fui na época do 486, o primeiro computador que eu vi. Eu tinha 13 anos, eu tô falando de 40 anos atrás, você não tinha nem nascido. Nem nasci. Felipe, Eu né? tava numa projeção. E eu vou dizer, pô, mas você gosta de tecnologia? Porque isso já era fascinante na época, né? Então, eu fiz curso de datilografia. Negócio assim, não existia computador ainda na época. Então, aí a gente pegou a questão do computador, depois a questão do celular. Meu primeiro celular eu tive com 28 anos. Aquele né? tijorola. Que era exatamente esse. Aí depois veio toda essa questão da tecnologia, que hoje a gente vê a quantidade de aplicativos que tem, tudo que tem, e agora a inteligência artificial. Quer dizer, tudo que a gente podia ter de buscar de desenvolvimento em termos de conhecimento, a minha geração acabou tendo que se desenvolver nesse sentido, né? E não tem como ficar fora disso. É impossível a gente hoje ignorar essa situação da inteligência artificial, até porque é algo que nos ajuda muito. O que me preocupa é as pessoas, desculpa a minha palavra, mas é emburrecerem. Sim. Porque o cara ele vai ficar bom para fazer prompt, né? Prompt. Mas e o resto, né? Ele não raciocina mais, né? Então assim, não, mas ele vai entregar para mim. Mas e aí, o que eu vou fazer com essa informação? Ou como que eu cheguei naquela informação? Como é que eu consigo construir alguma coisa junto com a inteligência artificial e não ficar só dependente dela? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco para as próximas gerações. Eu não tinha pensado nisso, mas a gente fica mais preguiçoso, né? Muito mais. Você fala, Porque você faz uma pergunta, ela te responde com texto, né? Então você fala, puxa vida, fica fácil. Estruturada ainda, né? Você fala, estrutura assim, 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 assado. A minha preocupação é essa, as pessoas pararem de pensar um pouco, né? E que nem isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, conversando, né? Eu percebo isso não digo em pessoas um pouco mais adultas, mas nos jovens mesmo, que eles têm muito receio de conversar. Que nem agora, as escolas tiraram o celular. Parece que eles descobriram o mundo, né? Eles brincam, se socializar. Eles brincam de peão, eles brincam de baralho, eles jogam... Coisa que na minha infância foi muito natural isso. Era normal. Né? Então, eu espero que realmente a inteligência artificial, essa geração que está vindo agora, utilize isso de uma forma inteligente para que a gente evolua como ser humano e em todos os sentidos, e não se acomode, né? Ou se esconda atrás da inteligência artificial como se ela pudesse fazer tudo para a gente. Muito legal. Mas é algo hoje que não dá para descartar. Falar assim, não vou usar porque eu não... Tá ferrado. Não tem como, não dá para ficar fora disso, é impossível. Meu amigo, muito legal a sua visão. Deixa eu te falar aqui pra gente caminhando aqui pro final do nosso podcast. Pô, que rápido. Já passou. Isso aí a gente chama de flow, né? Deu quase 40 minutos Caramba. aqui. Cara, uma outra coisa que eu fico olhando também, eu particularmente, depois que meu pai faleceu em 2021, eu sempre olho muito para minha espiritualidade, né? E tá tudo misturado, né? Negócio com a sua espiritualidade, com a sua crença, com a sua fé. Como é que você lida com isso?
A Amanda, eu conversei com ela, até a gente estava trocando uma ideia sobre isso, ela falou que tem essa fé muito fervorosa, né? Eu acredito também que seja uma extensão dos pais ali, sempre dando um exemplo disso, né? Como é que você lida com essa questão? Você sabe o que é interessante? Hoje eu diria que ela tem isso até mais forte, né, do que eu e a minha esposa, Sim. né? Mas a gente sempre teve essa questão de fé, essa questão de Deus muito forte dentro da família. Eu falo que isso é um princípio básico, até de respeito. Eu e a minha Sim. esposa, a gente sempre construiu a nossa família em cima dessa questão, né? Desses valores, Da né? fé, do respeito, da cumplicidade. Eu até comentei agora há pouco, eu falo que assim, como empresário, às vezes eu brinco, mas é uma realidade, que chega um colaborador meu e fala assim, poxa, como é que eu faço isso? Aí eu vou lá, explico para ele como é que faz e ele toma o direcionamento. Em algum momento eu falo, e aí Deus, me ajuda, né? Porque ou eu tenho algum amigo ou alguma pessoa para me aconselhar, mas na grande maioria das vezes eu falo que ele é que é o meu maior conselheiro, né? É a pessoa que eu tenho, é o ser, né, vamos colocar assim, que me orienta muito na minha vida, e sempre foi assim. Eu sou muito, eu acredito muito em energia, eu acho que quanto mais positivo a gente pensa... Você gosta de física quântica também? Cara, você sabe que assim, não é questão de gostar, mas eu acredito. Eu né? também, eu tô te perguntando, eu tive cada experiência, meu amigo. Porque eu falo que quanto mais positivo você pensa, melhor a sua vida flui, quanto mais você pensa em coisas prósperas, mais você prospera. Então, Deus, na verdade, falando dessa questão de espiritualidade, sempre esteve comigo e com a minha família de uma forma muito forte, assim. Eu acho que Muito quando legal. você planta o bem, você colhe o bem. E eu falo que eu tenho uma regra, quando a pessoa me pergunta assim, o que é pecado para você, né? Para mim, pecado é não fazer o que eu não gosto que façam comigo, né? Então, de uma forma geral, eu sei que às vezes as crenças, cada um tem a sua, né? Mas não faça nada que você não goste para o outro, que nunca vai acontecer nada que você não gosta para você também, né? Então, eu tenho isso muito forte, assim, comigo, com o meu negócio, com a minha família, de uma forma geral. E isso está dentro dos valores da própria empresa, né? Isso aí. Que acontece ali no dia a dia. Exatamente. Você gosta de ler também, né? Gosto. Eu leio, na verdade, tem alguns livros que eu já li, por exemplo, Vendedor, vários, né? Eu falei, preciso aprender a vender e tal. Isso é importante, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que isso é importantíssimo pra gente também. Você já leu Spin Selling? Spin Selling, não. Cara, lê esse livro de vendas. É? Esse aí é... Esse eu não li ainda. eu vou mandar para você um de presente, do Neil legal, Hawkman. obrigado. Cara, você vai ler, esse é o que a gente põe de receita aí para vendas, né? Com processo. Legal. Meu irmão, dá pra gente falar um dia inteiro aqui. E falar para botar um churrasqueira aqui. Pode pôr. Na próxima. Vamos, tá convidadíssimo aí pra obrigado. gente. Eu só não tenho churrasqueira aqui. Não, mas não tem problema. O dia que você vier pra São Paulo com calma, tá convidadíssimo aí pra gente fazer um churrasco vamos. juntos. A gente marca. Eu até tava vendo esses últimos dias aí pra mudar um apartamento com uma churrasqueira, porque eu tenho lá no Mato Grosso do Sul e é todo final de semana, né? Não, o meu apartamento tem, então um dia que quiser... Porra, então a gente marca, leva a picanha, mas eu faço churrasco pra você ver o churrasco sul-mato-grossense. Combinado? Tá bom, bacana. Meu irmão, Eduardo, obrigado. Obrigado você, bom, queria que você deixasse uma mensagem aqui, olhando para essa câmera. Cara, suas últimas palavras aí de incentivo para quem tá na jornada, para quem tá empreendendo e quer, melhorar de vida, quer crescer. Manda uma mensagem aqui para essa galera olhando para essa câmera, para a gente poder finalizar nosso bate-papo. Bacana. Então, para quem quer empreender um dia, espero que as minhas palavras tenham sido inspiradoras aí para vocês. Mas o que eu falo acreditem, dediquem tempo, se aperfeiçoem, estudem, né? Que nada acontece por acaso e quando a gente tem disciplina, quando a gente tem dedicação ao que a gente faz, o resultado e o sucesso ele vem de forma muito natural. Então, e se alguém um dia quiser me consultar alguma coisa, depois deixo tudo para você. Vou botar seu Instagram aqui. Pode colocar. Estou à disposição para auxiliar e dar as minhas palavras aí para poder ajudar também. Meu irmão, obrigado. Obrigado. Opa, põe aqui. Tamo junto, um prazerzão aí. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Galera, esse é o Know-How Cash, estamos aqui com o Eduardo Suzin, convidadaço nosso, baita experiência no empreendedorismo. E vou deixar o Instagram dele e um beijo no coração e fica com Deus. Tamo junto. Valeu. Isso aí.